Bullseye. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, resolvi hoje fazer mais um vídeo aqui, galera, com um mapa. Galera, eu tô pensando aqui em fazer mostrar só mais um mapa aí. E eu vou começar a mostrar mapas, seeds, textura aí e várias coisas. Bom galera, bora logo ao que interessa aqui, né? E galera, eu vou logo mudar a câmera aqui e nós vamos começar a avaliar o mapa aí. Bom galera, é só isso e eu quero que solte a música agora.